Bom, boa noite a todos. Hoje, então, nós fechamos o nosso ciclo de livros clássicos, não é? Com a Odisseia. Eu comentava ainda há pouco que é uma pena que se a gente fosse pegar mais clássicos, epopeias clássicas da humanidade, talvez não desse muito público, porque tem algumas outras coisas menos conhecidas que valeria a pena falar também. Valeria a pena falar, por exemplo, sobre o Livro dos Reis, valeria a pena falar sobre a epopeia de Gilgamesh, os Edas escandinavos, tanta coisa bonita que a gente não chega a conhecer, e às vezes são bem menos populares do que uma Ilíada e do que uma Odisseia. Hoje nós vamos abordar então um clássico. Nós sabemos o que isso gerou em termos não só da Grécia, que a história da Grécia inteira foi representando o Homero, se tornou um orgulho nacional, como também a história da humanidade, porque não houve um grande poeta épico que não tivesse imitado Homero. Acho que a gente pode dizer isso sem medo de errar, não é? Homero cria quase que uma língua própria para fazer o seu poema. Vocês sabem que, na verdade, ele pega uma mistura de várias línguas na época e faz uma língua escrita, uma linguagem escrita, e há uma discussão. Nada em Homero é comprovado pela história atual, nem a existência dele. Há quem diga que ele não existiu. A nacionalidade é uma loucura, tem até quem diga que Homero era persa. E hoje ele deve remexer no túmulo imaginando isso, que ele pudesse ser persa. De tudo, porque uma das etimologias do nome dele significa exatamente refém. Refém ou homem cego, que eu acho que seja mais provável. Então o pessoal suscita a possibilidade dele ter sido um refém de guerra, ou seja, talvez um persa. Tem muitas histórias, eu vou mostrar uma delas para vocês, que coloca ele como descendente de Telêmaco, aquele filho de Ulisses da própria Odisseia. Enfim, inclusive datações as mais arbitrárias que vocês possam imaginar. Não existe praticamente nada de certo em termos de história em relação a Homero. Mas uma coisa é certa, pelos 4 cantos do mundo ecoou a mensagem dele. A língua que ele criou praticamente, porque ele funde dialetos de tudo quanto é canto da Grécia, foi copiada pelos 4 cantos do mundo também. Desde Micenas até o Jônio, até o Eólio, tudo está misturado ali. A língua que ele escreve, ninguém falou nunca. Ele criou uma língua literária, uma mistura de vários nuances, dialetos gregos. O fato é que ele é copiado, ele inspira muitos, e até o gênero com que ele escreve, porque ele é o primeiro escritor da história que tem essa ideia de começar a história pela metade. Aqueles que estiveram na Eneida, vocês lembram que começa assim também, né? Começa pela metade. Aqui a Odisseia também vai começar mais do que na metade, 2/3 para frente, quando ele já está quase chegando novamente a Ítaca. Eu sei que a Odisseia é diferente da Eneida, infelizmente, porque eu acho a Eneida belíssima, mas bem menos conhecida. A Odisseia, ainda quem não leu, já ouviu a história inteira de tudo quanto é jeito. Porque mesmo a nossa vida ainda é muito influenciada por essas histórias. O cinema explora, nem sempre de maneira muito feliz, mas explora até hoje, né? Aliás, coitados dos gregos. Se eles pudessem, a Grécia Antiga voltar à vida, pediria indenizações milionárias a Hollywood. Porque o que já os maltrataram não é brincadeira, né? E a Guerra de Troia já sofreu maus tratos de todos os tipos, desde a literatura até o cinema, etc. E algumas coisas um pouco melhores também, sejamos justos. Mas o fato é que tem nos inspirado ao longo da história. É óbvio que nós vamos falar um pouquinho, muito rapidamente, sobre cada passagem da Odisseia, mas o que eu mais gostaria, já que essa não é uma história nova para vocês, o que eu mais gostaria é que vocês entendessem o espírito da Odisseia como um todo, mais ou menos o tom mítico da Odisseia, do que propriamente contar a história toda, diferente do que aconteceu com a Eneida, que era uma novidade para vocês. Tá? Odisseia, vocês sabem que vem do nome Odisseu, que era o nome de Ulisses na Grécia. Ulisses é o nome que ele vai receber em Roma. E, digamos assim, não podemos dizer que seja uma continuação da Ilíada, porque tem um tom muito diferente. A Ilíada é um poema que trata da guerra, enquanto que a Odisseia é todo ele um poema marítimo. É a volta de Ulisses para casa depois de 10 anos da Guerra de Troia. E ele ficou mais 10 anos perdido pelo meio do caminho. Sendo que perdido mesmo ele não ficou tanto, porque 7 ele ficou com a ninfa Calipso, né? 7 anos ele sabia muito bem onde ele estava. Só 3 que ele ficou perdido. E então, na verdade, é toda essa luta para que Odisseu voltasse para casa. Odisseu, que vocês já devem ter ouvido falar nessa etimologia, significa aquele que é irado, significa aquele que está, digamos assim, colérico, é um homem cujas emoções dominam. Mas é muito curioso, porque vocês vão lembrar que Odisseu é o grande protegido, desde a Ilíada e pela Odisseia fora, de Atena. E Atena é a senhora da sabedoria, da mente lúcida, da mente sóbria. E vocês vão ver que ninguém
nem em Ilíada, nem em Odisseia, é tão arguto mentalmente contra Ulisses quanto Odisseu. Ele é o mais esperto que tinha lá. Todas as argúcias da guerra foram criadas por ele. Existe inclusive um diálogo de Platão maravilhoso, que eu já recomendei a vocês, que é o Hípias Menor, onde ele discute com esse sofista, que esse sofista dizia que Ulisses era um mentiroso. Esse diálogo inteiro é Sócrates defendendo Ulisses e definindo com isso a verdade. É muito interessante. Mas o fato é que eu queria mostrar para vocês a contradição, é como é que um homem pode ser tão brilhante mentalmente e o seu nome querer dizer colérico, irado. Uma coisa é emoção, outra coisa é razão. São duas coisas bem diferentes, não é? Mas na verdade não são tanto. Porque se a gente for ver um pouco da tradição histórica que fala do ser humano, a nossa mente ela é uma só. Mas ela é como se fosse um espelho, que quando se volta para baixo, fica tingido de emoções. E a nossa mente funciona um pouco como se fosse, brincando um pouco, advogado do diabo, né? Justifica os nossos gostos e os nossos caprichos. Ela dá justificativas racionais, racionalizações para as coisas mais absurdas, simplesmente porque eu gosto ou porque eu rejeito. Ela inventa histórias extraordinárias para fazer com que aquilo que eu desejo seja atingido. Isso é uma mente concreta, é uma mente que se serve, da qual a emoção se serve, na verdade. Ela caia da emoção. E existe uma mente superior, que é como esse espelho voltado para cima, que é uma mente pura, fraterna, voltada para o bem da humanidade e para a promoção da evolução do homem. Tá? E, na verdade, vocês vão ver que o que Atena queria é que Ulisses voltasse sua mente para cima, depurasse a sua mente. Mas ele ainda tinha muitas dívidas no plano concreto. Ele se desentende com um dos deuses mais poderosos, e vocês sabem que existem 3 irmãos aí, que são Zeus, Poseidon e Hades, que são muito poderosos. Ele se desentende com Poseidon, que é o deus dos mares, e que praticamente não o deixa voltar para casa de jeito nenhum. Ele fica 10 anos enredado nas tramas de Poseidon, e Atena intercedendo por ele, tentando tirá-lo das tramas de Poseidon. Já não é a primeira vez que a gente fala sobre isso, né? Eu falava para vocês que as águas é muito comum, nunca se pode dizer em mitologia que um símbolo ele é sempre uma única coisa. Um símbolo é sujeito a muitas interpretações, mas é muito comum que as águas representem o mundo manifestado. Então é como se fosse uma mente presa no mundo manifestado. Lembram que eu falava para vocês que se pega um vasilhame de água, de qualquer jeito que eu viro ele está sempre horizontal? E se pega uma chama de fogo, de qualquer jeito que viro está sempre vertical, que é a cruz do mundo, espírito e matéria? E nós vamos ver que Ulisses, ou Odisseu, como preferirem, fica sendo jogado de um lado para o outro no oceano, porque se desentende exatamente com esse mundo material, onde ele quer impor a sua mente, mas muito tingida de paixões, muito tingida de vaidade, de arrogância. Existe um momento muito especial, não sei se vocês conhecem, uma das versões que mais gosto para cinema da história da Odisseia, é uma que já tem uns bons anos, que foi feito com Isabella Rossellini fazendo o papel de Atena. Não sei se vocês conhecem, já é um clássico bem antigo. Hoje se acha tudo na internet, vocês vão achar com facilidade. E esse clássico tem uma passagem que eu acho muito linda, porque eles montaram uma imagem que é a original, mas eles montaram de uma maneira que ficou plasticamente linda, que é um momento onde Ulisses perde a paciência, vai para a beira da praia e começa a discutir com Odisseu. Odisseu nem lá não está, perdão, com Poseidon. Poseidon nem lá estava. Mas ele começa a tirar pedras e imprecar contra um deus, irado porque não conseguia voltar para casa. Aí se levanta uma onda enorme, muito bonita essa cena nesse filme. E na concavidade da onda se desenha o rosto de Poseidon. E aí ele chega para Odisseu e diz: eu não tenho nada contra você, mas de fato o que eu quero que você entenda é uma coisa: o homem sem os deuses é nada. Ou seja, ele pretendia que ele descobrisse, e todos os deuses, que são um aspecto da unidade, pretendiam que ele descobrisse que a sua mente pode ser aplicada para algo divino e não meramente para poder potencializar a sua astúcia, as suas paixões, porque o Ulisses, desde o início, era caracterizado pela sua astúcia para obter o que queria e não propriamente o que devia. Então é como se fosse o ser humano aprendendo a lidar com a sua mente. É interessante porque quando vocês... É muito bom a gente parar para checar a etimologia, gente. Pode parecer uma ciência chata, pegar de onde vieram todas as palavras, mas é muito bom quando se trata, sobretudo, de mitologia. Por quê? Porque o nome dos personagens, às vezes, oculta muito do simbolismo deles. Vocês já pararam para pensar por que Odisseu virou Ulisses?
O que tem a ver um nome com o outro? Não são nem parecidos. Tem uma outra raiz etimológica no latim. Tá? Ulisses, pelo menos onde até hoje, como é interpretado, vocês sabem que até isso o pessoal não entra em consenso, mas é aquele que foi ferido na coxa. Curioso, né? O que significa isso? Vocês lembram que quando ele chega em casa, é uma das cenas que todo mundo conhece, quando ele volta para Ítaca disfarçado, a sua criada vai lavar os seus pés e o reconhece por uma marca que ele tinha na perna, por uma caçada que ele fez de um javali. E esse javali o feriu seriamente na coxa. De onde nasceu o deus Dionísio grego? Aí vocês vão dizer, ela está louca, o que tem isso a ver com a história? Mas de onde nasceu Dionísio? Da coxa de Zeus, não foi? Vocês vão ver que tem uma característica interessante em relação a essa questão da coxa, que é a parte do corpo humano, até onde a gente conhece da anatomia humana, que concentra a maior quantidade de carne, de matéria. Então a coxa está sempre associada aos instintos, é a parte mais material do homem. E o javali? Aí a gente teria que pegar, porque eu não conheço mitologia, embora haja também o javali de Erimanto nos 12 trabalhos de Hércules, mas onde eu conheço melhor a história do javali é entre celtas. Vocês sabem que os celtas faziam todo, dentro da sua mitologia, havia todo um culto aos javalis, e os celtas são de origem indo-europeia também. Ou seja, parecido a mitologia com o do javali de Erimanto. Porque o javali parece, e é realmente muito parecido, com um porco. Só que com um porco com um chifre. E esse chifre é um cone, que era um dos símbolos sagrados dos celtas. Então, eu comentava com vocês uma ocasião, não sei se vocês lembram, que esse hábito que nós temos da ceia de Natal, colocar um porquinho com uma maçã na boca, isso é uma origem celta. Eles consideravam o porco associado aos instintos e a maçã ao coração. Então, no Natal, que é a época do nascimento do espiritual, eles matam o porco que escravizava o coração humano, que são os instintos. Só que o javali é esse instinto dominado pelo cone. O cone da Cornualha, do rei Arthur. O cone que tem o mesmo símbolo do triângulo na Índia, da pirâmide no Egito, ou seja, o cone do espiritual. É como se os instintos tivessem sido subordinados pelo espiritual. E você percebe que é esse javali que fere a coxa de Ulisses. Ulisses é aquele que foi ferido na coxa. Ou seja, aquele que estava em briga, que vocês poderiam comparar, que Poseidon não se ofenda comigo, mas eu poderia comparar esse simbolismo do javali com o simbolismo do próprio Poseidon. É uma briga para que o homem se submeta ao divino. Então isso também vai acontecer na raiz do seu nome em Roma. O que eu quero que vocês entendam em relação a tudo isso? Que a briga de Ulisses, a guerra para ele voltar para casa, essa odisseia, que hoje virou símbolo de viagem complicada, né? Essa odisseia é a história de todos os seres humanos voltando para a sua verdadeira identidade espiritual, voltando para a sua essência e tendo que subordinar tudo que existe dentro dele. Tudo que contamina, tudo que o torna egoísta, o torna agressivo, o torna bestial, sensual, tudo que o faz esquecer, lembram dos lotófagos? Toda forma de vaidade, como foi que Ulisses fugiu de Polifemo, o cíclope que tinha um olho na testa. Além de cegá-lo, ele teve que fazer o quê? Quem lembra? Como ele diz que era o seu nome? Ninguém. Ele tem que se tornar ninguém. Ou seja, conquistar a humildade, né? Subordinar o seu egoísmo, a sua vaidade, a sua petulância. Todas as paradas de Ulisses são no sentido de mostrar uma parada que o ser humano tem que fazer dentro de si mesmo, para limpar elementos que o impedem de chegar a Ítaca, de reconquistar a sua própria alma, que é representada por Penélope, até chegar ao momento final, quase final, né, que eu acho muito bonito, que não se dá muita importância, que é quando ele perde tudo e mergulha nas águas do oceano, totalmente despido, e que a deusa Leucoteia lhe dá um véu para ele que cubra o seu próprio coração. A única coisa que ele tinha que preservar, o coração. Ele tinha que se despir de todos os defeitos, todas as debilidades, mas preservar o seu coração. Ou seja, os seus sentimentos mais nobres, mais elevados, mais humanos. Mas todos os sentimentos grosseiros, todos os instintos, ele teve que deixar pelo caminho. Ele perdeu todos os seus navios, perdeu todos os seus homens, perdeu até as roupas do corpo. Que, na verdade, vocês sabem, como se trata de um mito, tudo isso estava dentro dele e não fora. Ele se despe de qualquer artifício e fica totalmente puro, apenas com um véu que protegia o seu coração. E assim, quando ele emerge no oceano, ele vê a ilha dos Feácios, que vão ser aqueles que vão salvá-lo. Até o fato de que ele tenha que ser levado trabalha para essa ideia da humildade, da fraternidade, no sentido de saber trabalhar
em prol da humanidade, saber dominar a si próprio e trabalhar de forma mais fraterna. Enfim, toda a história de Odisseu é a nossa história. Isso é que é importante a gente entender. É muito difícil, vocês vão ver que hoje é moda decifrar tanto Ilíada quanto Odisseia. Colocaram uma série de simbolismos. E ninguém nunca vai provar quem tem mais, quem tem menos razão. Às vezes caem algumas coisas na minha mão que eu acho muita fantasia. Algumas vezes algumas coisas que podem até ter algum sentido. Mas o fato é que ninguém vai me convencer jamais de que aquilo que Homero estava fazendo não era uma viagem interior para que o homem vencesse a si próprio e conquistasse a sua alma. Na verdade é isso. A Odisseia é uma viagem que todos nós fazemos. E você vê isso logo no início. Uma das coisas muito bonitas é que quando abre, Homero vai fazer uma invocação à musa. E nessa oração, porque tudo que Homero fazia tinha que ser sacralizado, ele começa invocando a musa, sacralizando, ele vai dar algumas dicas do que ele pretende fazer. Para ele, uma das coisas mais graves que ele coloca nessa oração, porque a gente lembra de alguns erros de Ulisses, de muitas coisas que ele fez, mas uma das coisas mais graves que ele fez foi exatamente devorar pela carne o gado do Deus Sol, que o deixou na escuridão. Ou seja, por interesses materiais, instintivos, brutais, ele profanou aquilo que era próprio do espírito. Ele profanou a sua inteligência, a sua criatividade, colocou tudo isso a serviço do egoísmo, de interesses materiais. Ele profana o gado do Deus Sol. E isso faz com que ele tenha que ser punido e despido de toda e qualquer debilidade antes de poder alcançar a sua casa de volta. E a decisão se ele vai ou não alcançar a sua casa vai ser tomada pelos deuses. Ou seja, algo de divino tem que despertar dentro dele para que ele encontre a sua casa. Então vamos lá rever rapidamente essa história. E é claro, nós não temos muito tempo, então fazemos mais um apanhado de alguns elementos, né? Como sempre, essa era uma palestra programada para um tempo um pouco maior. Mas vamos ver o que podemos fazer. Essa é a oração. Eu hoje mesmo preparava um curso que no futuro pretendo trazer aqui para vocês, que é A Guerra da Arte, de Steven Pressfield, um autor moderno que está aí, existe. E ele, para escrever, ainda usa essa oração. Antes de escrever a primeira palavra no seu computador, ele usa essa oração. Ele disse, me ensinou um outro escritor, que dizia que sem isso ele não conseguia fazer nada. Muito, muito bonito. Então essa oração, a invocação de Homero à musa. Ó divina poesia, deusa, filha de Zeus, mantenha viva para mim essa canção do homem de múltiplos interesses, que depois de ter pilhado o âmago da cidadela sagrada de Troia, foi levado a vagar dolorosamente pelas costas litorâneas de outros povos, vivendo segundo seus costumes, bons ou maus, enquanto seu coração, através de todas as viagens marítimas, sofria em agonia para se redimir e levar seus homens para casa em segurança. Vã esperança para eles, os tolos. Sua própria insensatez os desgraçou. Destruir pela carne o gado do mais exaltado sol, razão pela qual o Deus Sol escureceu o dia à sua volta. Faça com que essa história viva para nós em todos os seus múltiplos significados, ó musa. Muito bonito, né? Muito bonito. Imaginem vocês que Homero podendo pedir qualquer coisa à musa, qualquer coisa. Ele pede o quê? Mantenha viva para mim esta canção. Ou seja, que eu não me esqueça. Lembrem lá do mito do rei Arthur, que falava para vocês, o maior mal do homem é o esquecimento. Que eu não esqueça dessa canção, porque essa canção não é um mito específico de um tempo histórico específico. Essa é a história do homem. Se eu não me esqueço dela, eu posso passar adiante. Eu posso salvar outros antes que eles profanem o gado do Deus Sol. Eu posso ensinar os homens a viver. E dessa canção faz parte o quê? Tudo, toda a vida do homem está preenchida dentro dessa canção. Vejam que interessante que ele fala, quando ele fala do gado, evidentemente é uma profanação. Quando o homem profana os dons sagrados que lhe foram dados. E quando ele vai falar que faça com que essa história viva para nós em todos os seus múltiplos significados. Ou seja, é como se ele te dissesse, isso é um símbolo. Presta atenção. Não é para você tomar o pé da letra, não é uma historinha infantil grega. Isso é um símbolo, tem múltiplos significados. Acho muito interessante, eu já comentei com vocês, inclusive é algo que um dia vale a pena a gente fazer, não sei se a Melissa já não fez, uma palestra sobre o Dom Quixote de Cervantes, que o Cervantes coloca na primeira página, na portada do seu livro, após as trevas, espero a luz. Sabe o que significa isso? O pessoal também não entendia o seu livro, achava que era uma comédia de costumes.
E ali ele estava falando também da história do ser humano. Platão já dizia que quando o homem se torna cada vez mais materialista, se torna cada vez mais raso e já não entende mais símbolos. E por isso ele recomendava que não se contasse mitos ao homem comum. Que eles interpretariam ao pé da letra e às vezes poderiam inverter o seu significado. Então, seus múltiplos significados, quais são os múltiplos significados que a gente conhece? Como podemos ignorar que a Odisseia é uma linguagem simbólica profunda quando o próprio poeta o diz claramente, logo na portada? Então ele pede que essa musa, esse ser divino, o inspire para não esquecer daquilo que é essencial na vida humana. Quem foi Homero? Aí a história, não preciso ler tudo isso para vocês, já falei para vocês. Século dizem que é mais ou menos 8. Mas qualquer outra data que vocês procurarem vão achar também. Até quem diz que ele não existiu. Aí, nacionalidade, ninguém faz a mínima ideia. Coloca-se inclusive em países estrangeiros. Como eu falei para vocês, porque uma das etimologias do seu nome é refém. Então imagina-se que ele podia ser um refém de guerra. Então ninguém sabe praticamente nada e nem tem provas concretas de que ele existiu realmente. Uma coisa que se diz é que ele era cego. Que também pode ser simbólico. Esse quadro maravilhoso de um pintor pré-rafaelita, Bouguereau, mostra Homero e o seu guia. Disse que ele era cego, mas será que era cego mesmo? Ou isso é um simbolismo dele ser cego para as coisas vulgares, superficiais e ter uma visão mais interna? Olhar para coisas mais elevadas, mais luminosas. Quem vai saber disso? Se duvidam até que ele existiu, porque se entra nessa peculiaridade de ser cego? Um ser que está mais para mítico do que histórico. Isso deve ter algum significado. Talvez porque ele não olhasse tanto fora, olhasse mais dentro. Uma coisa que se comenta é que se Homero existiu, ele estava ligado a alguma forma de escolas de mistérios na Grécia, que havia muitas, vocês sabem. Roma ainda herdou algumas e depois disso foi se dissipando. Egito tinha chamadas escolas internas ou de mistérios. Isso passa para a Grécia, isso passa para Roma e com Roma isso se dissipa, se fecha, se perde. Então ele certamente estava ligado a alguma dessas escolas de mistérios. E a sua história é um depoimento que ele criou grandioso para deixar para o homem do futuro uma mensagem da sua própria identidade. E devia ser alguém de muito alto grau, porque consegue. Como você consegue deixar uma mensagem que repercute por mais de, se nós dissermos que ele é do século VIII, 28 séculos, 29 quase. Como pode alguém ter tanta força de vontade a ponto de desejar se comunicar com o futuro e alcançar isso com tanta eficácia, numa linguagem tão enigmática, tão complexa? Então é interessante porque se era realmente ligado, era algum sacerdote de alguma forma de mistérios gregos, devia ser alguém muito eficaz naquilo que fazia. Porque consegue e obtém exatamente aquilo que ele esperava, que a sua mensagem ecoasse num futuro muito distante. Por quanto tempo ainda vai ecoar a Ilíada e a Odisseia? Acho que os nossos netos ainda assistirão filmes do neto de Hollywood falando disso. Porque é impressionante, é um tema que não se esgota nunca, nunca, nunca. A questão homérica é bem interessante, porque se diz que isso foi uma consulta à Pitonisa. A Pitonisa, ou Pítia, vocês sabem que era uma sacerdotisa dos mistérios de Delfos. Mas tinha pitonisas em outros mistérios, às vezes não exatamente com esse nome, com o nome de sibilas. Porém, era comum que as escolas de mistérios tomassem mulheres, que são tidas como muito intuitivas, e em geral são mesmo, para sacerdotisas que invocavam o Deus e diziam as suas mensagens. Como não se esclarece, provavelmente essa Pítia era a Pítia de Apolo de Delfos, que recebia as inspirações do próprio deus Apolo. O imperador Adriano, bem posterior, 117, já Império Romano, teve a curiosidade de saber, segundo se diz, quem era Homero. E a Pítia dá essa resposta, pelo que é documentado. Sobre o que te é ignoto me interrogaste, a linguagem e a pátria da sereia Ambrósio Canora. Ítaca é a terra natural de Homero. Foi seu pai Telêmaco e sua mãe Policeste, uma Nestóride. Esse homem deles vem, Polipansábio. Ou seja, se isso tem algum sentido, foi eternizado pela história, essa é a resposta da Pítia, Homero seria da linhagem do próprio Ulisses. Vocês sabem que ainda hoje, mesmo depois de arqueólogos como Schliemann e outros posteriores terem descoberto uma pirâmide arqueológica que é Troia, ainda há muitos historiadores que acreditam em Troia, mas não necessariamente na guerra de Troia. E não necessariamente que os personagens de fato tenham existido. Então,
apesar da existência de Troia hoje ser indiscutível, a guerra de Troia ainda é discutível. E muitos ainda consideram, por exemplo, Ulisses um mito. Tá? Então, se Ulisses é um mito, os seus netos muito mais ainda. E fica todos esses enigmas, a troco de que, bom, há uma justificativa grandiosa da origem de Homero, enfim, nunca ninguém vai saber. Fato é que é curioso que o imperador Adriano, que é considerado um dos grandes imperadores de Roma, alguns de vocês já devem ter ouvido falar de um livro muito bom chamado Memórias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, um belíssimo livro, porque Adriano era realmente muito bom, muito sábio, ter feito e ter deixado registrada essa resposta. Não vou entrar muito em detalhes a respeito dessa tela, porque, como falei para vocês, o característico é aquilo que está em negrito. Sempre que se fala de Ulisses, você lembra de uma coisa, é o arguto, aquele que era rápido de mente, perspicaz, bom conselheiro e bravo guerreiro. Mas, sobretudo, o aspecto mental é lembrado. Se você for lembrar um herói grego pela coragem, você não vai lembrar de Ulisses, vai lembrar de Aquiles, vai lembrar de Heitor. De Ulisses você lembraria pela argúcia mental. Agora, uma argúcia que, a princípio, não é tão pura. Às vezes é um pouco egoísta, às vezes é um pouco dúbia, né? E que vai se purificando ao longo dessa jornada. Aí eu trouxe apenas como curiosidade para vocês, porque não é o primeiro nem o último mito que é explorado de todas as formas ao longo da história. Ulisses e Penélope, Ulisses e seu filho Telêmaco, o famoso cavalo de Troia. O que mais, um dos temas mais explorados pelas artes plásticas ao longo da história é Ilíada e Odisseia, mais a Odisseia do que a Ilíada, curiosamente. Tanto em quadros quanto em esculturas, vocês sabem disso? É um dos temas míticos mais explorados da história. Então eu quis trazer apenas algumas imagens para vocês, contemporâneas e mais modernas, mas é impressionante a quantidade de coisa de muito boa qualidade que existe sobre isso, em todos os tempos. Realmente o impacto psicológico, vocês percebem que quando algo tem uma mensagem, gera um impacto psicológico, ainda que a pessoa não saiba te dizer por quê. Eu comentava com vocês o extraordinário que é, um exemplo moderno, um musical como Fantasma da Ópera se manter desde 1986 em cartaz, ininterruptamente em Londres. Vocês percebem que se fosse só entretenimento isso não aconteceria? Quando algo traz alguma mensagem, ainda que o homem não decodifique conscientemente, inconscientemente isso gera nele uma espécie de um processo, como se fosse germinando, fermentando algum processo de autocompreensão, de entendimento. E agrada mais do que qualquer outra coisa, por muito que seja bonita apenas superficialmente. Tá? Então, isso é uma história que impacta muito. Tem algo mais aí por trás? Evidentemente tem. Né? 24 cantos. E embora o Homero, ele vai dividindo esses seus episódios, nem tanto pelos cantos. Cada 3 episódios recebem um nome. Tá? A Telemaquia, que é a história de Telêmaco, a Néquia, quando ele desce aos infernos. E vocês vão perceber muita coisa em comum com a Eneida. Evidentemente, Virgílio se inspira aqui. Né? Então, são 12.000 versos de 6 sílabas, hexâmetros. Muito difícil, por isso eu falei para vocês de todos os artifícios complexos de linguagem, se diz que Homero praticamente criou uma língua para escrever esse poema. Né? O relato, como eu falei para vocês, começa no meio. Começa quando ele chega na Ilha dos Feaços, ou seja, não é mais nem meio, está quase terminando a história. E daqui a pouco a gente vai ver essa sequência, né, de fatos. Apenas para que a gente vá entendendo um pouco melhor. Um mapa, provavelmente o local que hoje se chama Ítaca não era a Ítaca de Homero. Pela descrição histórica que o livro tem, pela descrição geográfica, perdão, não era a Ítaca de Homero. Dizem que provavelmente era uma outra ilhazinha que hoje tem outro nome. Então é muito discutida essa geografia de Homero, onde era o quê. Mas vocês lembram que essas ilhas todas existiam também na Eneida. Ou seja, elas são dotadas mais do que um significado geográfico, né? Elas são provas. A estrutura da história também já falei para vocês um pouco. Existe uma parte que é quando Ulisses sai de casa, e essa parte até é um pouco curiosa, né? Porque Ulisses não queria ir para a Guerra de Troia de jeito nenhum. Ele chega ao ponto de se disfarçar de mulher. Ele não queria ir para a Guerra de Troia. Tá? Ele se faz de louco, ele faz tudo o que ele podia, ele não queria ir. Parte para Troia aos 10 anos da Ilíada e depois uma série de aventuras, a chegada aos Feácios, os Feácios o levam para casa e quando ele enfrenta os pretendentes, que é uma história também complicada. Né? E a vida da casa dele enquanto ele estava ausente. Telêmaco tinha meses quando ele sai. Quando ele volta, Telêmaco, seu filho, já tinha 20 anos.
E Telêmaco também é inspirado para Atena a fazer viagens para ir atrás do pai. Então ele visita Nestor, ele visita o próprio Menelau, que tinha se reconciliado com Helena, procurando pelo pai, procurando informações do pai. Então tem esses núcleos de narração da história. Aqui um pouco mais mostra para vocês que ele andou por um monte de lugares e fez uma viagem meio ilógica. Né? Vai sendo jogado pelos ventos para lá e para cá, até que ele chegue à sua Ítaca. Mostra um pouco ali desde a partida dele de Troia, que está bem aqui na pontinha, não sei se vocês estão vendo, tá? Até chegar a Ítaca, que está bem aqui, ó. Mas ele passa por aqui. Isso é a terra dos Leistrigões, ou seja, ele vaga desordenadamente por 10 anos. Mais ou menos um mapa mostrando, e o grande dilema que havia entre o deus dos mares, com seu tridente, e a deusa Atena. Um tentando segurar Ulisses e a outra tentando fazê-lo chegar. Tá? A grande questão de Atena é fazer com que Ulisses voltasse a casa e reinasse novamente em casa. Reinasse novamente sobre Ítaca. Aqui, só como curiosidade, para que vocês vejam como é parecido para aqueles que assistiram a Eneida, é ele se defendendo diante do rei dos Feácios e contando a história de toda a sua viagem. Isso não é mais ou menos a mesma coisa que Enéas falando a rainha Dido? É muito parecido, né? É a partir daí que ele começa a retornar para casa. É o momento onde ele conta a sua história, tá? Diante do rei Feácio, Alcínoo, que vai providenciar para que ele fosse levado para casa. Também um belo quadro. Olha, essa imagem eu encontrei que lembra muito aquela passagem do filme que eu falei para vocês, quando ele discute, e é muito atrevido, né? Vocês veem que ele está na praia e com a espada em riste diante do próprio Poseidon. Ele discute com os deuses, ele se acha tão poderoso, tão arrogante, que se coloca de igual para igual com os deuses. E assim Poseidon vai freando a sua viagem de todas as formas, até que ele entenda o que tem que entender. Ulisses sai de Troia. A primeira aventura que acontece é essa dos Cícones. Ele passa por uma ilha que ali vivia um povo que tinha sido aliado de Troia. E ele nem discute, ataca a ilha, mata todos os homens que encontra, tenta raptar as mulheres, aí vem reforços e já nessa primeira investida de pirataria dele contra os Cícones, ele perde um monte de homens. Aí ele percebe que ele vai sendo decantado, vários elementos vão sendo cortados dele. Aí ele já perde um monte de homens, porque quando os Cícones recebem reforço, atacam e ele tem que fugir e perde muita gente. Ele ataca os Cícones simplesmente porque no passado tinham sido aliados de um antigo inimigo dele, que nessa história já não tinha mais nada a ver. A Guerra de Troia já tinha acabado. Essa coisa de estar na defensiva contra aqueles que achamos que são os nossos inimigos, que tem muito a ver com a vitimização, tem muito a ver com sempre estar achando culpados de todos os nossos problemas e às vezes estar sempre na ofensiva contra tudo e todos que podem nos ameaçar, ainda que sem nenhuma justificativa racional. E aí, por essa primeira imprudência, ele já vai começar a ser decantado, a perder os seus homens. Se a gente for trabalhar com a mentalidade racional, isso não tem nenhum sentido, porque a petulância era de Ulisses. Por que são punidos os seus homens? Sem considerar que os seus homens são parte dele mesmo. Se vocês virem um outro épico indiano que estudamos na escola, que é o Bhagavad Gita, Krishna, que é um mestre, que representa a própria divindade, instrui Arjuna sobre a necessidade de que ele guerreie e mate os seus primos, os seus parentes, que não são primos e parentes, são seus próprios defeitos, as suas próprias imperfeições. Que ele tem tanta intimidade com elas que sentem como se fosse uma mutilação. Então, perder os seus homens para Ulisses é como perder parte de si próprio, que são os seus defeitos, a sua arrogância e as suas imperfeições. Continuando a história, Lotófagos. Essa, então, é óbvia, não precisa nem explicação. Os homens dele descem dentro dessa ilha, alguns batedores se metem lá dentro, começam a devorar umas plantas de lótus que tem lá, e são umas plantas que provocam uma total amnésia. As pessoas que comem aquilo não querem mais sair da ilha, esquecem quem são, querem ficar lá. Ele tem que obrigar esses homens a levá-los à força para dentro do barco, para continuar a viagem, porque eles não queriam mais sair dessa ilha. Ou seja, esse esquecimento, essa dispersão, essa alienação numa mera sobrevivência confortável, tá? Esse amor ao conforto acima do amor à missão, a perda dos objetivos, ele tem que lutar contra isso, porque senão perderia a sua tripulação toda aí. Ele traz os homens à força de volta para o navio. Tá? Então a ilha dos Lotófagos representa claramente o esquecimento, a perda da identidade, que talvez seja uma das piores coisas que possa nos acontecer, de fato. Esquecermos quem somos. Lembramos de tantos detalhes irrelevantes na vida, esquecemos quem somos. Aí a terra dos Cíclopes. Esse Cíclopo, tão famoso, que era Polifemo, era filha de Poseidon, e vocês sabem, não precisa entrar muito em detalhes.
Ele devorava homens, ele era antropófago. E aí, Ulisses com seus homens são pegos, 12 homens dentro da caverna de Polifemo, ele começa a devorar. Quando já tinha matado a metade, Ulisses dá um vinho para ele, o embriaga, diz para ele que seu nome era Ninguém, e na calada da noite fura o seu olho. Aí como é que saía dali? O Cíclope fechou a porta da caverna. Aí ele colocou ele e seus homens pendurados na barriga das ovelhas. Quando as ovelhas saíram para pastar, eles saíram juntos. Aí Polifemo começou a gritar pela ajuda dos seus irmãos, e os seus irmãos perguntavam, quem te feriu? Ninguém. O nome dele era Ninguém. Ninguém. Então, se ninguém te feriu, o que eu posso fazer por você? Então, esse Polifemo, que significa as muitas visões, as muitas profecias, era um homem que é como se ele já tivesse visto que a única forma de Ulisses sobreviver é se ele se tornasse ninguém. Ele dá a oportunidade dele de se anular enquanto personalidade, apagar o seu próprio nome. O grande problema de Ulisses, um dos grandes, era muito vaidoso. Tá? Então ele se torna ninguém para poder sair vivo dessa ilha. Mas ainda assim, quando ele se coloca no oceano, ele grita qual é seu verdadeiro nome para Polifemo. E Polifemo começa a tirar vários rochedos que se não fosse Atena ele teria sido morto. Ou seja, Ulisses era duro na queda. Era difícil para ele aprender algumas coisas. Não era arrogância, se diz que é arrogância encarnada. Tá? A mente, quando se desenvolve sem uma base moral, faz de nós a arrogância encarnada. Continuando, o que o nosso amigo vai passar depois? A ilha de Éolo, que esse Éolo, o senhor dos ventos, se comove com a história dele e diz, você vai chegar em casa. Eu vou prender todos os ventos dentro desse saco e vou liberar só Zéfiro, que é o vento que vai te soprar na direção certa. Agora não abre esse saco. E aí ele, muito seguro, porque já estava vendo Ítaca no horizonte, dorme. Aí a ambição dos seus homens pensa que naquele saco tinha ouro. Abriram o saco e os ventos jogaram o barco longe, perderam de vista a Ítaca mais uma vez. Ou seja, a ambição, a cobiça e também a desatenção. Né? Faz com que ele perca algo que já estava ao seu alcance. Tá? Isso faz com que ele novamente seja atirado para trás e tenha que sofrer mais um bocado antes de voltar a ver sua terra no horizonte. Teria chegado rápido se fosse aí. E aí ele passa perto da ilha dos Lestrigões. Esses Lestrigões eram também antropófagos, que não deixam nem que eles aportassem. Eles tinham fome, tinham sede, e os Lestrigões começam a tirar grandes rochas e quase afundam os navios e fazem com que os navios tenham que se afastar sem poder aportar. Ou seja, esse espírito agressivo da defensiva, esse espírito de não permitir a aproximação do outro, né? Uma falta de capacidade de convivência que também pode estar impressa aí. Ou seja, os Lestrigões não permitem nem que eles se aproximem. Eles só deixam se aproximar aqueles que eles querem devorar. Isso lembra alguma coisa para vocês? A gente só deixa se aproximar, às vezes, aqueles que têm algo a nos oferecer. Uhum. Não é isso? Para que essa pessoa me interessa? No que ela pode alimentar os meus interesses? Senão, nem perto eu não chego. Então, os Lestrigões eram carnívoros e não deixam que eles parem lá. A ilha de Circe, vocês sabem que quando chega lá, ela dá uma série de guloseimas para os seus homens e viram todos bichos. Ou seja, na verdade, eles viram aquilo que eles já eram, né? Apenas mostram que eram brutais e instintivos a extremos. Só que o deus Hermes tinha dado para Ulisses uma planta que ele, quando devorava, ao tomar a porção da Circe, ele não virava animal. E ao não virar animal, ele obrigou ela a trazer os seus homens de volta. E ela ficou muito admirada com aquele poder dele, e nessa história tentou seduzi-lo, ele ficou aí 1 ano nessa ilha. As voltas com Circe. Mas essa exposição, eu já falei para vocês, por exemplo, que dentro da tradição medieval, a alquimia medieval, colocava a odisseia deles da seguinte maneira: a obra em negro, que é a descida aos infernos, a obra em branco, que é a purificação, e a obra em vermelho, que é a ascensão da consciência. A ascensão da consciência seria a chegada a Ítaca. A obra em negro, que é você confrontar tudo aquilo que vive dentro de você, é a constatação. Não é que você tenha virado bicho, é porque você viu os bichos que existem dentro de você. E os purificou ao não se sujeitar ao comando deles. Entende? Quando nós mergulhamos dentro de nós e vemos todo o zoológico particular que temos aí dentro, e os domesticamos, fazemos a obra em negro e a obra em branco, que é a constatação e a purificação, que representa a ilha de Circe, pelo menos em uma das chaves, que, como vocês viram, é um mito de muitos significados. Helena Blavatsky costumava dizer que todo mito clássico é uma casa de pelo menos 7 portas. Ou seja, há vários graus em que você pode decodificar isso. Essa é uma pequena chave psicológica. Tá? Como? Você falou obra em branco,
A obra em vermelho é a ascensão ao divino, que é a chegada dele em Ítaca, né? Aí, ele desce aos infernos, muito parecido também com o que Enéas faz em Cumas. Ele vai até um local onde havia uma entrada para o próprio Hades, e lá ele vai e curiosamente encontra sua mãe, que tinha morrido. A mãe morreu de desgosto porque pensou que seu filho tivesse morrido. Encontra Agamenon, um rei que tinha acabado de ser morto pela esposa. É engraçado que o discurso de Agamenon, aí ele diz para ele, olha, não volte para Penélope, as mulheres são todas traiçoeiras. Eu voltei para Clitemnestra e ela me matou. E ele passa por tudo isso e a sua mãe diz para ele o que estava acontecendo em casa. Não, você tem que voltar, sua esposa está cheia de pretendentes. Estão bagunçando a sua casa, estão tentando tomar o poder, estão obrigando ela a desposar um deles. Você tem que voltar para casa. Então a sua mãe dá a ele uma sacolejada na consciência, né? Para que ele perceba qual era a sua missão, relembre qual era a sua missão. Então ele sai daí, o cego Tiresias, que também estava por lá, diz para ele que se ele passasse pela ilha do Deus Sol, não tocasse no gado. Que se ele tocasse no gado, perderia todos os seus homens e só chegaria em casa com grande sofrimento. Ou seja, ele ainda foi avisado. Mas a tentação do gado de Hélios foi muito grande, né? E ele vai tocar no gado. O Mar das Sereias, vocês já devem ter ouvido falar, uma das passagens que eu mais gosto. Mais uma vez, os pré-rafaelitas gostavam muito desse tema. Esse é um quadro de John William Waterhouse que eu acho maravilhoso. Ele enche os seus ouvidos, quer dizer, ele enche o ouvido dos seus marinheiros de cera e pede que seus marinheiros o prendam ao mastro. Porque ele quer ouvir as sereias, mas quer resistir. E aí as sereias vêm e ele fica enlouquecido, mas não pode mergulhar no mar atrás delas porque estava amarrado. Ou seja, ele se amarra ao mastro vertical dos seus princípios, voluntariamente, para não ceder às tentações, ao canto das sereias, que hoje a gente usa exatamente com essa acepção, né? O canto das sereias são aquelas coisas que nos puxam para a debilidade, para o pior de nós. Ele se amarra à verticalidade dos seus próprios princípios e passa pelo canto das sereias. Aí vai passar pelas ilhas de Sila e Caríbides, que também é uma das passagens mais conhecidas, né? Uma é um turbilhão, outra é um buraco que suga tudo que passa por ali. Ele consegue atravessar essas duas ilhas, resumindo muito a história, né? E vai chegar na ilha de Hélios. E os seus homens tão famintos, tão sedentos, que imediatamente se lançam a matar o gado de Hélios. E aí é mais um momento em que ele é expulso da ilha, vários dos seus homens morrem, ele é jogado para fora, e vai parar na ilha da ninfa Calipso. Essa ninfa Calipso, que se apaixona pela beleza dele, o seduz e consegue mantê-lo apaixonado por ela por 7 anos preso na ilha. Aliás, ele só saiu de lá porque Atena intercedeu. Atena faz uma assembleia com os deuses, aproveita que Poseidon não estava, faz uma assembleia com os deuses e diz, olha, Zeus, se o senhor não mandar Calipso soltar Ulisses, ele não vai sair de lá nunca. E o homem precisa voltar a si próprio. Ulisses precisa voltar a Ítaca. Tá? Então, Zeus intercede diretamente com Calipso, manda Hermes lá e diz, solte Ulisses. E ela solta com muita resistência. Ele estava totalmente seduzido pelo conforto, pela beleza dela, ou seja, como se fosse uma Vênus pandemos, como diz a tradição de Plotino. O amor caído na matéria, no conforto, na beleza física, e ficaria por lá por muito mais tempo, com certeza. Tá? E ele já estava sozinho, já tinha perdido todos os seus homens. E aí, quando ela o liberta, ele faz uma canoa de madeira e se lança ao mar. E vai indo. Só que no meio do caminho, ela dá para ele o linho para fazer a vela, faz tudo que ela pode. No meio do caminho aparece Poseidon e vê, mas esse homem está navegando de novo? Aí lança uma grande tempestade. E quando Poseidon lança uma grande tempestade, ele naufraga, tendo perdido tudo. Totalmente despido, sem a sua canoa, sem nada. Aí é que vem a deusa Leucoteia, a branca, a pura. Ela toma a forma de uma gaivota para que Poseidon não a veja. Aí chega para ele e entrega um véu e diz, protege o teu coração. E você vai chegar à terra firme. E ele emerge com esse véu protegendo o seu coração. Que era a única coisa que não podia ser profanada. O resto tinha que ser purificado. E quando ele vem à tona, ele vê a ilha dos Feácios. E quando ele chega lá, ele entrega esse véu em oferenda a Leucoteia. E é achado pela filha, Nausica, a filha do rei da ilha, a filha do rei dos Feácios, que era Alcino. E ela o leva ao pai. Aí começa aquela história que a gente viu lá atrás. Ele não era conhecido, a princípio ele mente o seu nome, mas lá ele se revela
e conta a sua história. Tá? E aí Alcino fica muito tocado para aquele um grande herói na terra dele e concorda em ajudá-lo a chegar de volta para casa. Ele estava exausto, adormece, os feachos colocam ele dentro de um barco, ele nem vê como. Quando ele acorda, ele está num porto secundário da ilha de Ítaca. Aí é o momento em que ele já começa a última parte da história, que é a luta contra tudo aquilo que tentava dominá-lo, dominar a sua própria alma, que é a eliminação dos pretendentes. Quando ele chega, ele encontra um pastor, que havia sido servo seu, depois encontra o seu filho e combina toda uma estratégia. Seu filho tinha acabado de chegar de viagem e eles combinam toda uma estratégia. Ele iria até a casa disfarçado de mendigo e o Telêmaco tinha convencido a sua mãe a fazer um torneio com os pretendentes. Que eles teriam que empunhar o arco de Ulisses e passar uma flecha por 12 orifícios alinhados e atingir um alvo. Aquele que conseguisse, ela desposaria. Enquanto isso, vocês sabem que Penélope vinha tecendo e destecendo um manto eternamente. Ela disse para os pretendentes que quando terminasse de tecer aquilo, ela se casaria. Como ela não queria se casar, ela ia à noite e puxava o fio. Um manto para o seu sogro Laertes. E aí, quando ele chega, eles fazem o torneio e ele participa como um mendigo. É interessante porque todos isso se diz que é um dos símbolos da ordem. Para que o homem possa, a sua vontade pode ser projetada e atinja um alvo, todos os orifícios têm que estar alinhados. Porque se algum estivesse desalinhado, a flecha resvalaria e não chegaria ao seu alvo. Então, uma das últimas virtudes que ele conquista, que é a ordem, a disciplina, e a própria Atena vira para ele e diz: tu és, apesar de tudo, és meu filho, porque nenhum outro homem conteria o impulso de avançar desordenadamente sobre esses pretendentes. Ele consegue agora já conter a sua fúria, conter o seu impulso e faz uma estratégia toda muito bem pensada. Evidentemente, nenhum dos pretendentes consegue empunhar o arco de Ulisses, muito menos acertar aqueles orifícios, e ele, vestido de mendigo, consegue com muita facilidade. E aí ele e o seu filho matam todos aqueles pretendentes, é uma carnificina sem fim, e ele se identifica para sua esposa, Penélope, e vai até a casa do seu pai Laertes para revê-lo. Quando acontece isso, a população vem toda atrás dele. Olha, você matou todos os seus navegadores, e agora matou todos os nossos filhos que eram pretendentes. Você fez uma carnificina em Ítaca. E nessa hora surge a própria Atena, e concilia a população de Ítaca com Ulisses, e convence aquelas pessoas de que aquelas coisas deveriam ser eliminadas, para que a ilha de Ítaca vivesse em prosperidade. Vocês percebem? Algo dentro de nós tem que morrer para que algo novo nasça. É uma lei da física, duas coisas não ocupam o mesmo lugar no espaço. Algo tem que ceder espaço para que algo novo nasça. Ulisses agora é um Ulisses reconciliado com o deus do mar, com Poseidon, Netuno, que ele é um ser que agora harmonizou com aquilo que havia de divino dentro dele, elevou a sua mente. E muita coisa teve que ser eliminada, um preço teve que ser pago por isso. Tá? E é assim, então, que vai terminar a nossa história, passando algumas cenas. O momento em que ele regressa a casa e a sua criada o reconhece, a marca do javali na coxa. E aqui, uma imagem final de Penélope tecendo e desfiando o seu manto, enquanto seu esposo não voltava. Penélope é um símbolo da lealdade, né? É um símbolo ela é uma filha de Hera, é um símbolo da fidelidade aos pactos. E aqui uma outra imagem linda dela também, de John William Waterhouse. Então, um pequeno resumo. Logicamente, daria para a gente falar umas 2 horas desse assunto, esse assunto daria um curso, porque cada uma dessas paradas a gente poderia desdobrar um pouco o nome, falar um pouco mais de alguns aspectos, mas apenas para que a gente tenha uma noção de que esses mitos que nós recebemos do passado da humanidade são um patrimônio. E não são um patrimônio meramente uma curiosidade histórica. São um patrimônio no sentido de ser uma viagem para dentro de nós mesmos. É um processo de autoconhecimento que está codificado através de uma linguagem que não é só grega, é universal. Que ainda pode ser decodificada para um bom entendedor, né? Aquele que queira ver além das aparências. Então é isso, eu sei que a história já é bastante conhecida para vocês, talvez não tenha havido muitas novidades, mas eu espero pelo menos despertar a curiosidade para pensarem um pouco a respeito das paradas da Odisseia particular de cada um de nós. Okay? Aí eu abro para perguntas, tem alguma coisa que vocês gostariam de questionar? Você vai perceber que para tradições antigas, e sobretudo no Oriente se faz muito isso, a gente faz uma confusão muito grande, porque eles não têm uma noção de morte igual a nossa.
Morte para a gente é eliminação, é alguma coisa deixar de existir. Para todas as tradições antigas, quando eles falam mata, significa subordinar, significa dominar. Matar é matar o poderio, porque tudo isso está dentro dele, ele continua vivo, então o que morreu? A morte dos pretendentes é como se fosse a domesticação de todas as forças que tentam assumir o poder dentro do homem. Quando você fala das 3 etapas medievais, das 3 obras, quando você fala obra em branco, que é a purificação, você não matou os animais que vivem dentro de você, você os adestrou para que te obedecessem, porque o eu animal não é ruim, tá? Mas ele não foi feito para tomar o comando da vida humana. Mas por que tomou o comando? Porque você deixou. Então é um processo de adestramento, de domesticação de todas as forças que vivem dentro de você, de centralização, para que você seja comandado através do centro. Tudo isso está acontecendo dentro dele, então não morreu nada. Simplesmente foi desviado o foco da consciência para o centro. E todas essas coisas passaram a girar em torno do centro. Uma das coisas mais clássicas do universo, para vocês verem para os 4 cantos do mundo, é como tudo se reúne em torno de um centro. Desde as galáxias até os sistemas solares, tudo se reúne até os átomos, tudo se reúne em torno de um centro que coordena tudo à sua volta. Isso é um simbolismo metafísico também do divino, em torno do qual todas as coisas se harmonizam. Agora, quando qualquer dessas coisas periféricas tenta tomar o centro, aí é a guerra. E aí pode ser qualquer guerra clássica que vocês queiram. Desde a Ilíada até o Bhagavad Gita, todas elas tratam de uma mesma coisa. Um elemento periférico tentando tomar o centro. Isso é fundamental, porque disso se trata. Viemos ao mundo para tomar o centro de nós mesmos. Tomar a nossa Ítaca. Encontrar a tua identidade humana. E subordinar todos os outros elementos que são ferramentas, não são você. Fazer aquilo que a natureza espera de você como ser humano, encontrar o teu centro. E muitas vezes é representado como uma ilha no meio do oceano. Não necessariamente. A gente já conversou um pouco sobre isso. Eu falava para vocês que existem 2 formas de evoluir, pela reflexão ou pela experiência. A experiência concreta é dolorosa. Mas se o homem não reflete, a vida vai colocá-lo contra a parede. Você percebe que uma boa reflexão substitui muitas experiências concretas. Você não necessita sofrer na pele se você usa o potencial que a natureza te deu. Mas se não faz, vai ser levado aí. Tem que ser muito arrogante. Nesse sentido, a natureza ela é impessoal e objetiva. Se você necessita da experiência, ela vai te levar lá. Agora, se você é capaz de superá-la através da reflexão, que é a ideia da filosofia, vai superá-la através da reflexão. Evoluir sempre através da dor não é inteligente, porque é um processo longo e perigoso. Numa dessas se perde a vida. O ideal seria que pudéssemos aprender das experiências daqueles que nos precederam, ganhar tempo, é muito mais seguro. Daí que se diz que a filosofia é como se você imaginasse Ítaca no meio do oceano. Uma pessoa que vive em Ítaca é um sábio, já dominou a si mesmo. A filosofia ainda não é uma pessoa que dominou a si mesmo, não é uma pessoa que tem a sabedoria, mas ama a sabedoria. Como se ela tivesse uma corda amarrada em terra firme e a outra ponta estivesse boiando no mar. Lembra desse exemplo? Aquela corda conduz a sabedoria. Se ela vai tracionando, passo a passo, ela já não é mais um joguete na mão da maré, ela já não está mais perdida, mas ainda não está lá. Mas tem um caminho que leva até lá. Aprender daqueles que nos precederam faz parte desse caminho. Nos poupa de muito sofrimento. Agora, sem isso, sem a corda, esperar que a maré nos jogue para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, um dia eu chego. Estatisticamente, um dia eu vou bater lá. É complicado. Complicado.